Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Bom Dia Canaã. Esse presente de Deus às manhãs para as nossas vidas. Desde já, meu irmão, minha irmã, você que pode, compartilhe essa live. O Bom Dia Canaã, esse programa abençoado e abençoador, tem chegado a muitos lugares. O nome do Senhor tem sido glorificado. Estamos recebendo aqui até testemunhos para a glória de Deus e você pode contribuir para isso compartilhando a live. E também, você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Já ultrapassamos aí a marca de 120 mil inscritos no YouTube, mas nós queremos aumentar esses números e você pode contribuir para ir se inscrevendo, compartilhando com vidas e também dando um joinha lá, um like na programação. Lembrando a todos que nós estamos na plataforma do YouTube, Facebook, e também você, assim que deseja, poderá nos acompanhar lá pelo Instagram. Nessa manhã de sexta-feira, né? Tivemos aí ontem um feriado abençoado e hoje, né, muitas pessoas ainda emendaram o feriado para a glória de Deus. Eu já quero aqui cumprimentar a toda a equipe de mídia, Iri, Maldão, toda a equipe de mídia que faz trabalho excepcional. Deus continue abençoando toda a equipe de mídia da Igreja Canaã. Bom dia, paz do Senhor. E ele hoje vai ser o portador das boas novas, das boas notícias. Uma alegria recebê-lo aqui novamente. Presbítero Vitor Moleiro. Vitinho, vamos falar Vitinho pela nossa amizade, né? É isso. Tudo bem contigo, Vitinho? Como é que está nessa manhã, meu irmãozão? Paz, Senhor, Pastor Du, quem estava aí na vigília dos jovens, a última aí, ouviu a história da Adriana, agora é pastor, outras coisas, que eu não vou falar, quem quiser saber, pergunta para Adri, mas isso com muito carinho, né, meu Duzão? Bom dia, Canaã, paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez uma alegria estar aqui participando do Reino de Deus dessa forma, nesse formato aqui na internet, para poder compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus. Desde já deixo aí meu agradecimento, meu abraço pessoal da mídia aí também, que está sempre conosco, e vamos compartilhar e ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus nessa manhã, sexta-feira. Deus abençoe, Duzão. Amém, Vitor. Nossa alegria recebê-lo aqui, né? Você que faz esse trabalho junto também com a sua esposa, com mais uma equipe, né? Com todos os adolas aí, né? Os adolescentes, para a glória de Deus. Deus continue abençoando o seu ministério, a sua casa, os seus negócios, né? Amém. Para a glória de Deus. Uma alegria mesmo recebê-lo aqui. A gente se sente até mais jovem, né? Para a Mas, glória de Deus, tenho certeza que Deus vai te usar e o nome dele vai ser glorificado. Antes de nós amém. orarmos aqui para recebermos a palavra do Senhor, deixa eu só te dar um recado. Amanhã, sábado, às 10 horas da manhã, gotas de refrigério, tá? Pastor Rogério Pardini, nosso pastor presidente, sempre traz aquela reflexão na palavra do Senhor. Então, você que pode, acompanhe, compartilhe a live do Gotas de Refrigério. Tem edificado muitas vidas. O nome do Senhor tem sido também glorificado. Domingo, às 10 horas da manhã, os cultos seguem de forma normal. Então, venha, participe. Grande culto da família, domingo, às 10 horas da manhã, Igreja Evangélica Canaã, Avenida Goiás, número 160, tem estacionamento também. Você pode ali estacionar seu carro, se dirigir até a igreja, com a sua família, com seus amigos, e o nome do Senhor é glorificado. Na segunda-feira, programação continua normal, culto do Espírito Santo, às 19h30. Então, Igreja Evangélica Canaã sempre ativa, trabalhando em todos os departamentos, para a glória de Deus. Vamos orar, então, nessa manhã, para recebermos a bendita e poderosa palavra do Senhor. Novamente, Vitinho, muito obrigado por atender aqui o convite do Bom Dia. Uma alegria recebê-lo aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã. Te bendizemos, ó Pai. Obrigado por toda essa programação, Senhor. Obrigado porque nós vemos a tua boa mão agindo ao nosso favor. Nessa manhã eu te peço ainda, Senhor, usa o teu filho, o teu servo, que tão prontamente atendeu o nosso convite de estar aqui, presbítero Vitor Vitinho, Senhor.
para a glória de Deus, e o Senhor use ele como instrumento da tua palavra nessa manhã, como instrumento do teu espírito, que ao ministrar a sua palavra, Senhor, ele receba porção dobrada do teu espírito. Muita unção, muita graça, Senhor. Ser com ele na caminhada, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos para fazer. A sua família, Senhor, sua esposa. Ah, Senhor amado, o Senhor é tremendo sobre todas as coisas. Continue derramando os mais excelentes dons sobre a vida do teu filho. Leva o teu filho além, Pai, para a glória do teu nome, que o teu nome continue sendo glorificado, Senhor. Pai, fale com vidas nessa manhã. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fale conosco. Assim nós oramos e cremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vitinho, meu irmão, fique na liberdade do Espírito Santo, deixa Deus te usar, dá lugar aí nessa manhã. Amém. Bom dia, Canaã, mais uma vez. Que o Senhor nos dê nessa manhã de sexta-feira um pouquinho mais da porção da palavra dele. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 14. Nós faremos uma leitura do versículo 22 até o versículo 33. Hoje, por um acaso, é sexta-feira 13, eu não me atento muito a essas coisas aí, mas aqui vai aparecer um fantasma nesse texto aqui. E é interessante porque a gente vai comentar um pouquinho sobre crente supersticioso, né? Crente que não passa debaixo de escada, essas coisas. Achei interessante me atentar que é sexta-feira 13. Coisas engraçadas que o Senhor prepara para a gente, né, nessa manhã. Então, irmãos, vamos fazer uma leitura breve aqui do texto e a gente vai entrar na palavra de Deus. Diz assim lá em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o 33. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Graças a Deus por essa palavra do Senhor. Então ela é sempre abençoada. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar algumas coisinhas que esse texto tão conhecido nosso, esse texto, se você está na igreja, cresceu na igreja, é um texto muito conhecido, em que nós estamos acostumados a ler ele. É uma história extremamente conhecida, mas que hoje seja mais um refrigério para as nossas almas, entendendo que Jesus é o dono de todas as coisas, Jesus é o que anda sobre a tempestade, Jesus que tem a situação no controle. Então, para que nessa manhã de sexta-feira 13, a nossa alma esteja descansando no Senhor Jesus Cristo, não nas coisas que o mundo diz, nem as situações ao nosso redor. Então, começando no texto, imediatamente após, no versículo 22, é interessante a gente entender de onde que Jesus estava vindo.
O que esses discípulos estavam fazendo? E é interessante lembrar também, irmãos, que esse texto aqui, que está em Mateus, o livro de João e o livro de Marcos também traz essa história. Então, volta ou outra, eu vou estar citando um pouquinho do livro de João, um pouquinho lá do livro de Marcos, para estar complementando essa história aqui em Mateus, tá? Então, está acontecendo o seguinte: João Batista foi decapitado. João Batista havia morrido. Jesus fez o quê? Ele foi se retirar para um lugar deserto, para ficar sozinho, porque o primo dele tinha falecido. Ele foi para um momento de reflexão dele, um momento de isolamento dele. Só que uma multidão descobriu onde Jesus estava. E foi todo mundo atrás de Jesus. Jesus estava naquele momento dele, um momento de reflexão. Tenho certeza que Jesus não estava num momento de tristeza, porque ele conhece todas as coisas, ele sabe onde estava a alma do seu primo, ele sabia que ele tinha cumprido o propósito dele, que era preparar o caminho para o rei. Então, Jesus, eu tenho certeza que ele estava tranquilo. Mas Jesus também, ele era 100% homem, então ele com certeza devia estar refletindo. Uma multidão acha ele. E ele, tendo compaixão dessa multidão, ele começa a curar, ele começa a falar, a ensinar, ele começa a trazer vida para esses doentes. E ali tem a primeira multiplicação dos pães. Nesse contexto, que Jesus tinha se isolado, a multidão acha ele, e Jesus, tendo grande compaixão, grande amor, ele sai do seu momento para atender às necessidades daquelas pessoas. E chega um momento que as pessoas precisam ir embora, não tem o que comer, e vocês conhecem muito bem o texto. Jesus, ele multiplica os pães. Imediatamente após, significa o quê? Então, imediatamente após que Jesus multiplicou os pães, esse povo, João vai dizer, que queria começar a proclamar Jesus rei. Esse Jesus é o cara. Ele precisa ser rei agora. A gente vai pegar ele, vai levar ele para Jerusalém, vai proclamar ele rei. Só que o povo não tinha tido ainda discernimento que tipo de reino que Jesus queria trazer para o mundo. Eles pensavam que Jesus era um rei político, um rei que ia destruir Roma, um rei que ia libertar o povo dos impostos, daquela ocupação de Roma, mas não. Vocês estão entendendo errado. Não é esse tipo de reino que eu vim trazer. Então, Jesus, ele impele os discípulos para o bar. Ele praticamente obriga os discípulos a irem para o bar. Porque Jesus, ele é um Deus maravilhoso. Ele é o nosso Senhor. Porque Jesus estava guardando os discípulos deles de entrar nessa tentação, de perder o foco e entender o verdadeiro reino que Jesus estava trazendo. Deles entenderem que é um reino eterno, não um reino nessa terra mundano agora. Era um reino para eternidade, não para o temporal agora. Que Jesus, ele tem as suas interferências no tempo, mas na perspectiva do eterno. Então Jesus, ele fala assim: galera, bora, vaza daqui, ó. O famoso tchau, vaza. Entra no barco agora, sem discussão. Eles, discípulos, ainda queriam falar um pouquinho, ó, vai embora. Esse lugar aqui não é para vocês. E assim que Jesus despede os seus discípulos, Jesus ainda fica ali e despede as multidões. Olha como Jesus é gentil, né? Jesus, ele, eu tenho orado muito a Deus nesses dias para entender o tom da Bíblia, né? Porque às vezes a gente tem um tom de leitura que às vezes não é o que Jesus teria, né? Às vezes a gente lê um ai de vós e a gente lê com aquele ai de vós com o dedo apontando, né? Mas às vezes Jesus, ele, o ai dele é um ai mais sentimento, né? Eu tenho orado a Deus para entender o tom da Bíblia. Então eu entendo aqui que Jesus, ele despedia a multidão de forma carinhosa, de forma amistosa. No momento que eles queriam proclamar ele fala: não, gente, não é bem assim que funciona. Então é nesse contexto que está esse texto. Então temos alguns personagens aqui: a multidão que vê os milagres de Jesus, mas não entende os propósitos. A gente tem os discípulos
que vê os milagres andam com Jesus, mas ainda podem estar confundidos com a verdadeira missão de Jesus. Então, eles estão nesse período de formação, e o próprio Senhor Jesus, que é o dono de toda a situação. Então, assim que o povo foi embora, Jesus subiu para orar. Então, Jesus, o ministério de Jesus, quem estuda a palavra de Deus sabe que ele é um ministério pautado na oração. Jesus, ele fazia milagres, ele ensinava, ele sentia, ele vivia como ser humano, e ele sempre deixou esse exemplo para nós, de orar a todo instante. Então você, meu irmão, que acabou de viver um milagre, que acabou de viver o sobrenatural de Deus, cuidado para não colocar sua perspectiva no lugar errado, de entender Deus de uma maneira errada, de entender Deus como um servo seu. Às vezes nós estamos aqui vivendo o evangelho, vivendo os milagres de Jesus que ele faz pela sua misericórdia e compaixão, e acabamos entendendo Deus de maneira errada, entendendo o Senhor Jesus como um Senhor que a gente chega, ele faz o que nós precisamos e tá tudo certo. Não, a oração nos coloca no lugar exato. A oração nos faz entrar no mais profundo com Deus e entender os propósitos. E Jesus, ele sempre dá esse exemplo da oração para nós. Ele fazia os milagres, ele se isolava e orava. Ele andava no meio da multidão, ele ensinava os seus discípulos e ele orava. Então, Jesus, a todo momento, em muitos momentos no seu ministério, ele se colocava sozinho a orar. E olha só que exemplo, Jesus, que é Deus, tirava os seus períodos de oração. Imagina a gente que é totalmente dependente dele. Então você pode ser pastor, pode ser presbítero, evangelista, missionário, você pode estar num dia vivendo o sobrenatural de Deus, mas o que é a base da nossa vida é a intimidade com ele. Se nós vivemos só nesse âmbito, né, de sobrenaturalidade e profecias e maravilhas, tudo isso é glorioso, mas a base para uma vida de intensidade com o nosso Senhor é uma base de vida de oração. E quem nos ensina isso é o Senhor Jesus. Então, meu irmão, não deixe de querer viver o sobrenatural de Deus. Não é isso que eu estou falando. O Senhor vai fazer. Essa é a especialidade da casa do Senhor Jesus, a sobrenaturalidade, coisas que nós não podemos explicar. Mas aqui ele ensina uma coisa mais profunda, que é a intimidade e a comunhão. Intimidade e comunhão com Deus vale mais do que a manifestação e a mão de Deus. Com certeza. Atingir o coração de Deus é um dos propósitos do ministério de Jesus. E ensinar isso para a gente é uma coisa fundamental. Então, no livro se eu não me engano, de Marcos, vai falar que Jesus, quando ele está neste momento de oração em cima do monte, ele consegue ver lá embaixo os seus discípulos lutando contra a tempestade. A Bíblia vai falar que no versículo 24 que o barco já estava longe no meio do mar, sendo castigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tem estudo que diz que Jesus mandou seus discípulos irem de barco até onde eles iam chegar, ali na região da Galileia, me perdoem pela tosse, à tarde, no fim da tarde. Quando Jesus aparece para eles, aqui a Bíblia fala que é na quarta vigília. A quarta vigília é um termo romano, técnico, para falar de um tempo, um período de tempo das 3 da madrugada até as 6 da manhã. Então, esses discípulos estavam sem sair do lugar há muito tempo. Há muito tempo que eles estavam remando, há muito tempo que eles estavam se esforçando para sair do lugar. E tem situação, irmão, nas nossas vidas que a gente está em obediência, que a gente está no lugar que Jesus mandou a gente estar, que a gente foi para o lugar que Jesus mandou a gente ir, que a gente está num barco que Jesus colocou a gente dentro, que a gente foi empurrado para um lago, para um mar, que foi Jesus que colocou a gente lá. Então eu entendo de duas maneiras, meu irmão.
tem tempestades na nossa vida, tem coisas que a gente não entende, que a gente rema, que a gente não consegue ir para frente, que é um aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas, que é essa questão desse texto aqui. Tem tempestades e tem ventos na nossa vida contrário que vem por conta da nossa desobediência, que é o caso de Jonas. Jonas, ele sofreu num barco, o barco foi castigado, eles estavam perdendo tudo porque Jonas desobedeceu. Então, que hoje, meu irmão, Deus nos dê discernimento para caso você esteja passando por algo na sua vida, que você tenha discernimento de saber de onde vem esse vento. De onde é que vem essa tormenta na sua vida? Porque é bem verdade que vem tormenta na nossa vida por conta da nossa desobediência. E nós não podemos confundir as coisas, achando que às vezes a gente está numa tormenta que é por conta da nossa obediência, ou estar numa tormenta por conta da nossa desobediência. Confundir essas duas coisas é um erro crasso, é um erro terrível para as nossas vidas. Porque às vezes a gente vai se confortar em textos que não vai trazer conforto para a gente. Se você está em desobediência, meu irmão, você tem que se arrepender e pedir para Deus te mostrar onde você tem errado. E aí sim, tudo vai ser colocado no lugar. Assim que Jonas entendeu que o lugar dele não era aquele, que ele se arrependeu, mudou de rumo, foi lançado ao mar, a tempestade se acalmou, ele foi cumprir o propósito dele, e a vida, ó, seguiu. Agora, os discípulos aqui nesse texto não estavam sofrendo por conta de uma desobediência. Não estavam sofrendo por conta de algo errado que eles tinham feito. Mas Jesus aqui queria ensinar uma lição para eles. Nesse texto aqui, em Mateus 14, os discípulos já tinham vivido uma outra tempestade, em que Jesus estava no bar, e que Jesus estava dormindo. E os discípulos também ficam desesperados. E os discípulos acordam Jesus: Jesus, o senhor não está vendo, se o senhor não fizer nada aqui, a gente vai morrer. E é interessante que Jesus, ele brada ao vento, ele brada ao mar e tudo se acalma mediante a sua palavra. Ali os discípulos estavam entendendo que mediante a palavra de Jesus, ele poderia fazer todas as coisas. E eles aprendem essa lição na tormenta. O que me faz perceber algumas coisas no texto da palavra de Deus é que aqui ninguém dele, nenhum dos discípulos tem a ousadia de levantar a voz e falar contra o vento e contra o mar: aquieta-te. Nenhum dos discípulos se atreveram a fazer a obra que Jesus tinha feito, né? Eles já tinham vivido essa experiência, eles estavam vivendo de novo, mas aí Jesus não estava no barco, Jesus deu a lição, como um grande mestre que Jesus era, Jesus ensina e manda a galera para a prática. Jesus mostra como cura o poder, ele dá o poder e manda os discípulos de dois em dois irem nas cidades pregar e fazer a obra. Então, a vida com Jesus não é uma vida de salinha de aula apenas. É teoria, é vivência com Jesus e prática. Então, a gente vê que aqui a prática dos discípulos foi o quê? Lutar contra as ondas na força do braço. Você vai ver nos textos correspondentes que eles lutaram, eles remaram muito contra a maré. Só que eles não saíam do lugar. Remar contra a maré, irmãos, é usar aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Tem situações na vida que a gente sempre vai corresponder da maneira mais natural possível, dentro de uma naturalidade humana. Às vezes, no nosso desespero, a gente esquece as lições que a gente aprendeu de Jesus. Onde está o verdadeiro poder? Aquilo que Jesus já nos entregou para fazer. Mas, às vezes, a gente ainda quer usar as nossas ferramentas humanas, as nossas ferramentas carnais, a gente ainda quer discutir, a gente ainda quer se justificar, a gente ainda quer ficar nervoso, a gente ainda quer ir para o bate-boca, às vezes a gente ainda quer ir para um processo, dependendo das situações, a gente quer usar as nossas ferramentas que estão à nossa disposição no momento de desespero. Tem irmão que vai atrás de agiota, tem irmão que vai atrás de coisas tão assim que a gente vê sem sentido para quem está fora da situação, mas para quem está dentro de uma situação
de tempestade, de tormenta, cansado, sem ter o que fazer, a pessoa faz tudo o que está ao alcance, mas de uma maneira natural, mas de uma maneira que você já pré-conhecia, que nesse barco haviam pescadores, gente do mar. Tenho certeza, eu não estava lá, mas tenho certeza que essa galera falou, ó, nessa situação a gente tem que fazer tal coisa. O natural a gente ir para esse caminho aqui. Acho que ninguém lembrou de orar e falar e fazer o que Jesus fez. Eu, se estivesse na situação, tenho certeza que não falaria. Estaria lá remando com todas as minhas forças. E a vida com Jesus é um eterno aprendizado. A gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. E a tormenta que eles estão vivendo é uma tormenta programada no eterno. Tem coisa na nossa vida, irmão, que a gente não controla. A gente não controla. A adversidade, ela chega. A frustração, muitas vezes, ela chega. A tempestade chega nas nossas vidas. As situações ao nosso redor, elas mudam. Independente daquilo que a gente fez ou deixou de fazer, não está sob o nosso controle. As coisas da vida são assim. A nossa vida é assim. A gente não é liberto da aflição, né? A gente é liberto na aflição. Aqui os discípulos, eles não foram livres da tempestade, mas eles foram livres na tempestade. A única coisa que o Senhor nos livra é da tentação. Da tentação o Senhor nos livra. Essa é a oração do Pai Nosso, livrar-nos da tentação. O Senhor nem quer que você nem chegue perto. Agora, as adversidades da vida, as coisas deste mundo, as situações políticas, a situação na sua empresa, a situação na sua escola, na sua faculdade, no seu lar, tem coisa que é incontrolável, não está na sua mão, não está na minha mão, está só na agenda do Senhor Jesus. Então, tem essas coisas que vêm nas nossas vidas, não para nos matar, mas só para que a gente possa entender mais um pouquinho do poder do nosso Senhor Jesus, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais na palavra do nosso Senhor Jesus, para que a gente venha aprender mais do Senhor Jesus, venha orar mais, venha entender mais a situação, venha usar menos da nossa força, do nosso braço, da nossa inteligência, da nossa capacidade, e a gente pode colocar toda a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande lição. Quando a coisa está mais difícil, no ponto mais escuro da noite, onde não se vê mais nada, onde a nossa força já acabou, esse é o momento que o Senhor gosta de intervir na nossa história. E tenho certeza que vai ser assim na sua história, irmão. Se você está chegando no fim das suas forças, se você está num lugar escuro, que você não sabe mais qual direção tomar, para onde está virado o seu barco, se está na direção certa, na direção errada, você não tem mais controle da situação nenhuma, você não sabe mais nada, em qual momento da história você está, se é no começo, no meio do fim, tudo já acabou, a perspectiva acabou, não interessa para o seu Senhor Jesus, para o nosso Senhor Jesus. Ele tem toda a história na mão dele. Ele te colocou nessa situação para você aprender. Ele te colocou nessa situação. Nossa, Vitinho, você está falando que Jesus coloca às vezes a gente no meio da tempestade? É isso mesmo. Tem tempestade na nossa vida que é a agenda de Deus para nos ensinar. É propósito de Deus para nos ensinar, para colocar o nosso foco no lugar certo. Para esses discípulos entenderem que Jesus é o Senhor e Rei do universo, não apenas de Israel. De todas as nações, não um rei político apenas. Então, aqui, irmãos, você é colocado nessas situações para você não limitar a sua visão sobre a pessoa de Jesus. O Senhor Jesus, ele é Deus. Não limite a sua visão sobre o nosso Deus. Ele pode todas as coisas e ele faz na hora que ele quer. Não é por conta do seu mimimi, nem do meu mimimi, não é por conta dos nossos ais, dos nossos uis. Ele é o Senhor que conhece o nosso limite. Ele é o oleiro que faz o vaso. Então, ele conhece cada pedaço, cada parte, conhece o material, sabe do que é feito, sabe os limites, sabe até onde vai. Então, irmão, fica tranquilo. A sua vida está nas mãos do Senhor Jesus.
Então, nessa sexta-feira 13, fica tranquilo, que é o Senhor que vai aparecer na sua vida, não é nenhum fantasma. Não é um fantasma que vai aparecer para você nessa sexta-feira 13 aí. É o próprio Senhor Jesus. Amém? Então, aqui no versículo diz assim, no versículo 25, na quarta vigília ali, das 3 às 6 da manhã, acredito que devia ser umas 3 horas ainda, muito escuro, eles veem Jesus andando sobre o mar. Meu Deus do céu, que visão! Que visão! Porque é um dia de tempestade. Eu não sou um cara do alto mar aí, né? Um camarada que viveu no mar, mas já tive a oportunidade de andar de barquinho às vezes, né? E você imagina numa tempestade, o céu é cerrado, você não tem luz da lua. É 3 horas da manhã, luz para você ver é relâmpago, raio. No máximo isso. Se você está à noite no céu limpo, você tem a lua ali, né? Linda, maravilhosa, trazendo algum tipo de luz para o ambiente. Mas no período de tempestade, de muitos ventos, talvez, provavelmente, a única luz que eles teriam ali nessa travessia do lago seria os raios. Imagina no meio disso tudo aí, né? Homens extremamente corajosos, que eram os discípulos. No meio de relâmpagos, outros você vê uma figura humana andando sobre as águas. Irmãos, com o texto dado aqui pra gente, a gente fala, pô, os discípulos deviam estar com esperança no coração, né? Os discípulos deviam estar com fé. Agora, irmãos, coloca na situação. Vamos lá, de verdade. Você aí que anda de avião, às vezes está num trem, qualquer coisa, qualquer transporte que você utilize, toda vez que dá uma balançadinha, o coração já vem aqui na boca, né? Imagina essa situação. Irmão, se eu fosse um dos discípulos, com certeza era um dos caras que ia estar gritando, é fantasma. Fantasma, você não tem precedente para isso. Isso é totalmente novo. Não tem história correlacionada na Bíblia de algum homem andando sobre as águas. A gente tem Eliseu fazendo um machado flutuar. Agora, um homem andando, eu pelo menos não lembro de ter na escritura um homem andando sobre as águas. A gente viu o mar se abrir, mas andando na terra. Agora, sobre as águas, sem precedentes. Não tem comparação. Então, irmãos, o Senhor Jesus quer fazer isso na sua vida. Quer que você viva essa coisa na sua vida. Uma experiência sem comparação. Uma experiência sem precedentes. É uma experiência que pode trazer medo, sim, no início. Pode trazer terror, mas fica tranquilo que é Jesus chegando na sua vida. Jesus, quando ele está chegando na situação, a gente vê ele meio de uma forma obscura ainda, mas logo ele se apresenta e tudo fica calmo de novo. Então, muitas das vezes, irmão, o medo está aterrorizado, o grito, o sentimento conturbado, às vezes até o nosso raciocínio meio distorcido, quando a gente é levado ao meio de uma tempestade, de uma situação extrema, isso acontece conosco. É do nosso natural. Às vezes as nossas ideias ficam embaralhadas. Às vezes as perguntas vêm: onde é que será que Deus está? Onde é que será que o Senhor Jesus, será que o Senhor Jesus não está nos vendo? Com certeza eles tinham essas questões no coração. Poxa, o Senhor Jesus que nos mandou aqui, agora vem um fantasma terrorizar a gente. Poxa vida, o que está acontecendo? Onde é que está Deus nisso tudo? O Senhor Jesus ele não fica surpreso com a pergunta do nosso coração. Ele não fica surpreso quando a situação é difícil e o nosso coração fica aterrorizado. E o nosso coração fica com medo. O Senhor entende a nossa humanidade. Então não se culpe, irmão, por sua humanidade. Não ponha mais peso em você por conta do seu processo. Às vezes a gente fica ainda se colocando peso, né? A gente, poxa, eu tô nessa situação, eu devia ter mais fé, eu devia mais isso, eu devia mais aquilo, eu devia ter feito diferente, eu devia ter feito assim, assado. Mas tem situação na vida que não interessa o que você fez, o que você deixou de fazer, você vai passar. Então não coloque mais peso na sua vida. Deixe as coisas nas mãos de Jesus. Não precisa se martirizar. Aqui Jesus, no versículo 27, quando ele não chega dando lição de moral.
Ele não chega dando ordem ao vento e ao mar. Ele não chega dando lição. Ah, vocês não têm fé? Cadê a fé de vocês? Não foi eu que te coloquei aqui. Ele não dá uma lição de moral, uma lição teológica, né? Uma aula de disciplina. Primeiro, Jesus, quando ele fala, ele acalma o coração dos discípulos. Ele não fala tempestade, para a tempestade se acalmar, nem para o mar se acalmar, para o lago se acalmar, para o vento se acalmar. Ele fala ao coração dos discípulos. Isso é lindo, porque é ali que estava a verdadeira tempestade, o verdadeiro conflito. Era com esse conflito que Jesus estava preocupado, não com o entorno, com o em volta. Porque o método aqui de Jesus de ensino tinha a ver com o coração, não com o que estava à volta. Porque com o que estava à volta era totalmente natural. Eram coisas naturais que estavam acontecendo. O vento ali naquela região, na época, tem vários estudos que vai falar. Tinha época que o vento ali era bravo mesmo. Era difícil mesmo. Esse lago entre as montanhas da Galileia, a montanha de Genezaré, se eu não me engano, pastor, se estiver errado, o pastor me corrige. Tem o Golã, montanhas de Golã de um lado, montanhas da Galileia do outro, e esse lago no meio. Então, de épocas em épocas era comum. Então, tem coisas na vida que a gente vai passar que são comuns. E o Senhor Jesus está preocupado com o nosso coração, com a nossa resposta a essa situação. Então, por isso que Jesus fala assim, ó, tem bom ânimo, coragem, coragem, fiquem tranquilos. Eu, Senhor Jesus, cheguei na sua história. Tem bom ânimo. Então, primeira lição aqui que eu entendo que o Senhor Jesus quer passar para a gente, que apesar de toda a situação, o nosso ânimo é reanimado nas palavras do Senhor Jesus. Então, a situação vai nos levar para essa direção. Situação de medo, de terror, situação de apavoro, situação de não entender nada. Mas o que a gente aprende com essa lição que os discípulos viveram, que Jesus está dando para a gente, deixou para a gente não passar pela mesma tribulação na proporção que os discípulos passaram, é ter bom ânimo. Tem bom ânimo por quê? Qual o motivo que os discípulos tinham para ter bom ânimo? Porque Jesus tinha chegado. E glória a Deus por isso. Que maravilhoso é Jesus chegar na nossa situação. Não é, a situação não mudou, o vento continuava, nada tinha mudado ao redor deles. Mas o que mudou, o motivo para a alegria, o motivo para o bom ânimo é a chegada de Jesus. É a percepção de Jesus no lugar. Então, meu irmão, muitas das vezes nós precisamos parar para respirar, para sair um pouquinho e enxergar Jesus na situação. Quando a gente entende que Jesus está na situação, nós não estamos largados na situação, o nosso ânimo começa a voltar, a esperança começa a voltar, a coragem para lutar começa a voltar. A tranquilidade, a paz e a perspectiva correta começa a voltar. Que perspectiva correta é essa, presbítero Vitinho? A perspectiva do sobrenatural do Senhor Jesus. Nós não fomos chamados para andar segundo a visão do mundo, segundo a visão das coisas naturais. Nós fomos chamados para viver diante de uma perspectiva sobrenatural, uma perspectiva do Senhor Jesus, um olhar de sabedoria, ver as situações do jeito que o Senhor vê. A gente não foi chamado para ter as perspectivas humanas de acordo com as situações. E é lindo a próxima parte que Jesus fala: sou eu. Sou eu. Fiquem tranquilos. A gente podia inverter o texto, falar: eu sou. O Senhor Jesus se apresentando como o Deus da situação, como o Senhor de todo o universo. Eu sou. Tem bom ânimo, porque eu sou. Eu sou o Senhor, o Criador do universo. Através de mim tudo foi feito. Não tem mais. Não tenham medo. Eu sou o Senhor. Cheguei, ó, acabou o medo. Tá tudo sob controle. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Deixa o inimigo gritar do lado de fora. Deixa os faladores falarem de você. Não precisa se justificar. A gente tem aprendido muito isso nesses tempos.
Não precisa falar, não precisa se justificar. Eu sou, tem bom ânimo. Nessa situação que você não fez nada, você não tem culpa, você não escolheu estar onde você está, mas você está aí, não precisa se justificar, porque eu sou, não tenham medo. Vocês não vão perder a vida nessa situação. Eu sou o Senhor de vocês. Não tenham medo. Coisa boa é ouvir do Senhor Jesus, não tenham medo. Não tenham medo. Porque o medo ele é tão humano, irmão. Ele é tão nosso, pastor Edu, que a gente tenta lutar contra ele, mas tem situação que ele chega mesmo assim. E o único que tem poder para colocar a mão lá dentro do nosso coração e arrancar é o Senhor Jesus. Ele é o único que tem poder para fazer essas coisas. A gente tenta, a gente ora, e se não for a oração, se não for a intimidade com ele, se não for se achegar a ele, tentando ver Senhor Jesus na situação, no mais escuro, se a gente não chega lá, aos pés do nosso Senhor Jesus, o nosso medo ele fica no nosso coração. Mas nessa manhã o Senhor marcou um encontro contigo para te marcar e tirar todo o medo do seu coração, para você viver uma vida em paz, uma vida plena, uma vida convicta, em que o Senhor Jesus é aquele que guia o teu barquinho, é Ele que guia o teu caminho, é Ele que te dá a direção, é Ele que traz luz na escuridão, é Ele que te dá discernimento. É interessante que um pouquinho antes, né, os discípulos exclamaram a respeito de Jesus, é um fantasma. E a gente pode falar um pouquinho também dos crentes supersticiosos, né? Lá existia uma superstição naquela época que tempestade e fantasma era mau agouro, era azar. Tinha essa crendice. E muitas das vezes, irmão, a gente tá no Facebook, aí, no Facebook, Instagram da vida, aí a gente vê os irmãos postando negócio de horóscopo, e os negócios meio estranhos, assim. Irmão, isso com crente não combina, não, viu? Se você é um cristão convicto que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo, morreu pelos seus pecados e te lavou com sangue, você é batizado, irmão, larga disso, pelo amor de Deus. Se firma na palavra de Jesus. Se você toma a base da sua vida por horóscopo, essas coisas aí, misticismo, sei lá, você tem medo de sexta-feira 13? Você tem esse medo, irmão? Pelo amor de Deus. Se você tá na rua, vê um gato preto, você atravessa. Irmão, o gato preto foi Deus que fez também, tá? O branquinho, o gato preto, o marronzinho, foi tudo o Senhor que fez. Você está andando no meio de uma avenida, tem uma escada, você desvia da escada para não passar por lá. Pelo amor de Deus, irmão. Larga esse misticismo aí de lado. Pelo amor de Deus. Deixa o Senhor Jesus aparecer na sua vida. Deixa todo o misticismo de lado. Viva com base na verdade. Se o seu apoio são essas coisas, você vai viver com medo sua vida inteira. Amém, irmãos? Então aí, para terminar, a gente já está terminando. Estamos indo na última parte do texto. É uma parte que eu gosto muito, que aí Pedrão, ele dá aquela de corajoso. Amo Pedro, amo Pedro. Pedro é 880, né? Ele tá sempre ou muito em cima ou muito embaixo, né? Mas muito intenso. Pedrão, quando ele vai fazer o bem, ele faz com força. Quando ele vai fazer o mal, ele faz com a mesma força. Ele é intenso em tudo que ele faz. Tanto para cima quanto para baixo, Pedrão tá lá, com força. Então Jesus não, perdão. Então Pedro, ele faz uma pergunta, ó, ele duvida da palavra primeiro, né? Fala, se és tu, manda-me ir, precisar de uma prova. Pedrão é aquele tipo de crente que precisa de uma prova, né? Tipo Gideão. Não, senhor, eu sei que é o senhor que está me enviando, né? Mas aí eu preciso de umas coisinhas aí para entender se é o senhor mesmo ou não, né? Eu preciso de uma provinha aqui. Aí o senhor faz, senhor, eu preciso de outra, né? E o Senhor, eu acho interessante que o Senhor não se surpreende com as provas que a gente pede. Deus não surpreendeu com a prova que Gideão pediu, nem Jesus se surpreendeu com a prova que Pedro pediu. Você pode ver que Jesus ele não repreende Pedro. Ô Pedrão, se eu estou falando, irmão, você fala comigo direto. O que está acontecendo? Esqueceu minha voz? Esqueceu o timbre da minha voz? Você esqueceu que eu sou rei do universo? Ele também não dá lição de moral em Pedro.
Porque o Senhor Jesus entende o nosso coração. Então, para ele, Pedro, é isso que você precisa para crer? Então vem. Jesus ele nem fala, né, se é preciso ficar no Evangelho segundo o Vitinho aqui, né? Mas Jesus só fala, vem. Ele não dá lição de moral. Ah, homem de pouca fé, por que você não quer o que sou eu que estou andando sobre o mar? Jesus não dá lição de moral. Ele fala, você quer viver o sobrenatural, Pedro? Então vem. Irmão, você quer viver o sobrenatural com Jesus? Vem. Dê um passo de fé mesmo, como o Pedro fez. Passo de fé, irmãos. Eu certeza, se eu estivesse nesse barco, eu não era esse cara que ia estar pedindo para andar sobre as águas também, não. Eu ia estar lá no barco, lá, só de espectador junto com a galera. Ela tá lá com o João, com o Matheus, com a galera só. Ó as ideias de Pedro. O que esse camarada tá fazendo? Porque o nosso barco, irmão, é o nosso ponto de segurança. Nosso barco é o nosso natural. Para viver o sobrenatural de Deus, irmão, a gente tem que deixar o nosso natural. O natural, para estar no meio do mar, você está no barco. Você está numa boia, você está em alguma coisa que flutua. Esse é o natural, essa é a situação natural. Pedro ele tem a ousadia, ele fala, eu vou sair da minha naturalidade, eu vou viver o sobrenatural. A gente precisa deixar, então, para viver o sobrenatural, aquelas coisas que são terrenas, aquelas coisas que são naturais. E são coisas que para o mundo parece loucura. Você sair no barco, isso é loucura, irmão. Isso só quem é crente entende. Se orar por um enfermo, quando o enfermo não tem mais nada, o médico já desenganou, isso é loucura, isso é ver sobrenatural. Você caminhar segundo Jesus, isso é loucura, isso é viver sobrenaturalmente falando. Então, irmãos, para a gente viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa deixar o nosso natural. É loucura, mas a gente precisa viver diante da palavra de Jesus. Jesus diz, vem viver esse sobrenatural. E Pedro, ele é o único homem, junto com Jesus, que andou sobre as águas. Ninguém mais tem essa experiência. A não ser que tenha algum irmão aí, né, durante a história do cristianismo, que tenha vivido essa experiência e eu não sei. Se o irmão souber, se algum irmão souber aí, digita, eu conheço fulano de tal que andou também. Mas na palavra é Jesus e Pedro que andou sobre as águas, mais ninguém. Então Pedro viveu essa experiência exclusiva com o Senhor Jesus, porque ele deixou o natural dele realmente, para viver essa experiência mais intensa, mais profunda, quando Jesus aparece. E é interessante, eu já estou terminando, irmãos, que Pedro, o texto é conhecido, ele vai perder o foco em Jesus e vai começar a olhar as adversidades. E é muitas das vezes assim no nosso sobrenatural. Eles já vinham de uma experiência sobrenatural, multiplicação de pães, estão vivendo agora outra experiência natural, sobrenatural, mas Pedro está andando sobre as águas, mas a nossa humanidade sempre nos leva a olhar a situação. No meio do milagre, no meio das coisas sobrenaturais que nós estamos vivendo. Então, irmão, se Pedro viveu essa coisa sobrenatural, discípulo de Jesus, com Jesus, e mesmo assim ele olhou para o vento, com certeza, irmão, nós somos suscetíveis a essas coisas. Com certeza, irmãos, nós podemos estar ali pregando, falando do evangelho, vivendo as obras do Senhor, vivendo o sobrenatural, e no meio disso tudo ainda ter dúvida. Ainda ter dúvida. Nós somos suscetíveis a isso. Mas graças a Deus, porque em toda situação o Senhor Jesus está. Então, irmãos, na nossa pequenez de fé, que nós não nos acovardemos. E que mesmo que haja um momento que a sua visão se torne turva e você perca o foco no Senhor Jesus e olhe para a situação, faça como Pedro de novo, né? Ele gritou, Senhor, salva-me. Eu acho muito interessante nesse momento também, porque ninguém começa a afundar. O texto diz que Pedro ele começa a afundar. Isso é sobrenatural também. Ninguém começa a afundar. Se você pula numa piscina, você não começa a afundar, você afunda. Pedrão devia pesar lá, vai. Vamos colocar um adulto natural aí, bem, vai, seus 70 quilos, uma média, pensando aqui, chutando.
Isso na água faz aqui, irmão. Acabou. Afunda. Ele começa a afundar. Ninguém começa a afundar. É sobrenatural. Ele começa a afundar em câmera lenta. O texto me faz entender isso. Imagina, dá tempo de você gritar, Senhor, salva-me. Mas o que escutar, salva-me. Acabou. Um som que vai e acabou. Mas não, até isso é sobrenatural. Todo ambiente com Jesus ele é controlado, irmão. Todo ambiente com Jesus ele é controlado. A gente pensa que está fora do controle, não. Aqui Pedro ele começa a afundar. Ele não afunda, ele começa a afundar. Isso é sobrenatural. Isso mostra o controle de Jesus sobre toda a situação. E é maravilhoso que quando eles entram no barco, o vento cessa. Quando Jesus está no barco, tudo está tranquilo. Dessa vez, Jesus nem precisou falar, né? Jesus só entrou no barco. Os discípulos tiveram a consciência quem ele era. E o versículo 33 fecha com um clamor, com um cântico, com uma exclamação. Verdadeiramente, tu és filho de Deus. Nesse momento, os discípulos entenderam que realmente Jesus era Deus. Além de filho de Deus, os discípulos estavam falando, não, Jesus verdadeiramente é da mesma substância de Deus. Ele é da mesma essência de Deus. Então, que as nossas experiências, irmãos, que nós não entendemos, os milagres que nós viveremos na presença do Senhor Jesus, que os passos de fé que nós formos dar em experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, seja para entender cada vez mais que sim, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é operante na nossa história, o nosso Deus vê a nossa situação, por mais escura que ela possa estar, tudo está no controle das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as nossas experiências, irmãos, que o Senhor nos coloca, é para que cada vez nós entendamos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus e que o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Que essa palavra fique aos nossos corações, que ela possa nos ensinar um pouquinho mais, que o Espírito Santo continue nos guiando. Deus abençoe, meus irmãos, e um bom dia. Glória a Deus, Vitinho, por essa palavra tão abençoada. A palavra falou conosco. Presbítero Vitor, você poderia orar muitos pedidos de oração, Facebook, YouTube, nessa manhã. Por gentileza, ore por nós. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença, Senhor. Mais uma manhã, Senhor, que podemos aprender da Tua palavra, Senhor, que o Senhor é Deus de todas as situações, Senhor. Tu és o Deus que acalma a tormenta do nosso coração. Tu és um Deus que se apresenta no nosso momento de terror, de medo, de insatisfação, nos nossos momentos que nós não entendemos, Senhor, que nos momentos que nós não sabemos explicar, nos momentos que nós estamos te obedecendo e vivemos situações, Pai, que não fazem sentido na nossa cabeça, Senhor. Mas o Senhor conhece, Senhor, o vendaval, o deserto, o Senhor conhece a tempestade de cada um, Pai, que aqui está, Senhor. A tempestade de cada um que levantou um pedido de oração. O Senhor conhece o vento contrário. O Senhor conhece a escuridão. Por isso eu te peço que o Senhor dê visão, Pai, àqueles que não têm mais visão. Que eles possam ver, Senhor Jesus, a tua boa mão operando, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, trazer direção para aquele que não tem mais direção, Pai. Que o Senhor venha abrir os olhos para aqueles que estão com os olhos fechados, Pai. Que o Senhor seja descanso para aqueles que estão com o braço cansado de remar, Pai. Cansado de fazer, de lutar, de ir, de se esmerar e não sentir que sai do lugar, Senhor. Que eles possam ir ter um verdadeiro encontro contigo nessa manhã. Que eles possam ver o Senhor nas situações. Que eles possam ver o Senhor entrando na história deles, rompendo o silêncio que eles estão vivendo, para que eles tenham bom ânimo, para que eles não temam, para que eles saibam que verdadeiramente tu és o Deus da história que intervém, que faz no momento que parece que não há mais jeito, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que precisam, que o Senhor abra as portas de negócio para os empresários, Senhor, que não tem visto mais, Senhor, direção, não tem visto mais norte, Pai.
para que você venha, Senhor, trazer, Senhor, de volta a saúde para aquele que está no leito, Pai, para aquele que está, Senhor, acamado, para aqueles que estão enfermos, Senhor. Tu és a saúde, que pode, Senhor, entrar naquele que não tem mais saúde. Tu és aquele que pode entrar no quarto da UTI e mudar a situação, e mudar o quadro, e mudar a história, trazer ar para aqueles que não conseguem mais respirar, trazer fôlego de vida para aqueles que estão com dificuldade de respirar, fazer voltar, Senhor, de novo os rins, fazer voltar de novo, Senhor, a função renal. Tu és o Senhor que entra nas UTIs e entra nos leitos de UTIs. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que visita os corações que estão em depressão, os corações que estão na escuridão, os corações que estão se trancando nos quartos. Ah, Senhor, nesse dia, nessa sexta-feira, hoje o Senhor está te chamando para a luz. Saia para fora, filho, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o Deus dessa situação. Não tenha medo, porque eu sou Deus que controla toda a ansiedade, controlo toda a tempestade, controlo todo o mau pensamento. Ah, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, pela palavra aberta, Senhor, pela oportunidade de podermos proclamar, Senhor, as tuas boas novas, dizendo que tu és um Deus que salva, tu és um Deus que perdoa pecados, tu és um Deus que nos leva ao arrependimento, tu és um Deus que nos leva para o céu. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa manhã tão abençoada. O Senhor falou conosco de uma forma especial. Muito obrigado, Vitinho. Deus continue te abençoando. Você que pode, meu irmão, minha irmã, coloque a mão no seu coração. Nós vamos à bênção apostólica, depois nós vamos nos despedir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam e permaneçam, e o povo de Deus diz amém. Amém. Presbítero Vitor, por essa manhã, com essa palavra de ânimo ao nosso coração. Pode ser que muitas pessoas estão com medo, porque o medo paralisa, né? Mas Jesus nos disse essa manhã, tem de bom ânimo, né? Aos sinais aí, né? Às vezes a gente fica buscando sinais, confirmações, né? Ou muitas vezes dando desculpa por aquilo que a gente já sabe que foi Jesus que disse, né? Ai, ai, nós vamos viver esse sobrenatural de Deus, lembrando que Ele está no controle de tudo, como estava na vida dos discípulos, está na minha, na sua, na nossa vida. Presbítero Vitor, muito obrigado. Pode ir às suas considerações, então, irmãozão, finais nessa manhã. Mais uma vez, pastor Du, pessoal aí da mídia, Aristeuzão, o povo de Deus que nos acompanham, da Igreja Canaã, de todo lugar desse país, deste mundo, e os irmãos que também nos acompanham, que a graça do Senhor Jesus seja conosco. É sempre motivo de muita alegria, de muita honra poder partilhar da palavra de Deus. Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal aí do Bom Dia, das lideranças do Bom Dia, por essa oportunidade, essa honra que é ministrar a palavra de Deus. Então, um beijo no coração, meus irmãos, que essa palavra continue falando aos nossos corações. Deus abençoe e um bom dia. Amém. Nós ficamos gratos e honrados pela sua presença aqui, ministração. Deus continue te abençoando, você, Ale, todo esse trabalho aí com os jovens, né, os adolescentes aí, né, os adolas, né, para a glória de Deus, tá? E eu tenho certeza que Deus tem muito mais, porque Ele é fiel. Eri, Naldão, Deus abençoe toda a equipe de mídia, né? Continue aí tendo um dia abençoado a você, meu irmão, minha irmã, não se esquecendo, sexta-feira, deixa essa superstição para lá, Vitinho já falou, creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ver os seus sinais. Amanhã, gotas de refrigério, final de semana, todas as programações seguem de forma normal para a glória de Deus. Se ele não voltar, nos encontraremos já, né?
Shalom, shalom, povo de Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.